E o nosso querido Santos ontem, hein, meus amigos? Até tentei escapar da zebra pegando mais de 1,5 gols, mas não deu, faltou o golzinho do Santos. Pelo menos pegamos os gols no jogo do Vasco com o Fluminense, faltou um gol no Juventude Bragantino também, mas pegamos também os gols no West Ham contra o Brentford. Então foram dois greens e dois reds, ligeiro redzinho pra gente ontem, que a gente vai buscar hoje na Liga dos Campeões. E por falar em Liga dos Campeões, a gente tem a Bet365 com uma promoção muito legal. Primeiro que hoje já tem um chute a gol do Saka pagando odd 2, e eu analisei detalhadamente essa super odd lá no meu Insta. E tem também uma promoção rolando onde você apostando R$ 50 nos jogos desse dia 21, você ganha R$ 25 em créditos de aposta para você poder utilizar nesta que é a patrocinadora global da Liga dos Campeões. É bom lembrar que a Bet365 também tem um clube de recompensas, onde você, ativando a sua participação, você, de acordo com o volume de apostas que você tem na semana, você pode ganhar aí créditos de apostas que vão de 10, 50 até R$ 150, valor que eu recebi na segunda-feira. Então, se você ainda não tem conta na Bet365, o link está no primeiro comentário fixado para você se registrar nessa que é a melhor casa de apostas do mundo e parceira, com orgulho de dizer, do canal do Quero Apostar. Hoje a gente vai analisar todos os jogos da Champions, tem também o Galo na Sul-Americana, e vem comigo porque tem muita coisa legal para a gente poder falar. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites dessa Liga dos Campeões. A gente começa com o jogo do Barcelona contra o Olympiacos. Barcelona que se recuperou de 2 derrotas seguidas, uma delas uma goleada para o Sevilla diante da equipe do Girona. Uma vitória no finalzinho, salvou aí muita banca de apostador o Barcelona. O Barcelona que ainda segue com uma quantidade de lesões grandes, Ter Stegen fora, Dani Olmo, Rafinha, Lewandowski, Gavi, Javi Garcia, Christensen, são todos baixas e por isso a força do time ela fica um pouco diminuída. Ainda assim, segue sendo um time muito forte, que tem grandes jogadores, que tem Pedro, que tem Yamal, que tem o próprio Rashford, inclusive olho nele hoje, tem o Lopes, De Jong, é um time muito bom, mas ele não é tão dominante assim, e a gente vê isso muito por conta dos gols sofridos. O Barcelona sofreu gol nos últimos 5 jogos, mas hoje é franco favorito para poder vencer em casa na Liga dos Campeões, onde ele tem um histórico absurdo dentro dos seus domínios, a equipe do Olympiacos. O Olympiacos, por sua vez, não venceu nas 2 partidas que fez na Liga dos Campeões. Enfrentou na estreia que o Pafos não conseguiu furar as redes, depois perdeu para o Arsenal por 2-0, e é um time que tem uma defesa interessante. O Olympiacos sofre poucos gols, mas o ataque, pelo menos na Liga dos Campeões, ainda não sabe o que é marcar. O time chega aqui com um histórico recente bom dentro da sua liga, onde ele é protagonista, mas uma coisa é enfrentar times gregos, outra coisa é enfrentar a força da equipe do Barcelona. Em 10 dos últimos 11 jogos do Barcelona, houve mais de 2,5 gols, e é sempre um mercado para poder ficar de olho, porque o Barça marca muitos gols e tem sofrido, mas fica o asterisco aqui do fato do Olympiacos ainda não ter marcado na Liga dos Campeões. O Barcelona marcou 2 gols ou mais em 11 dos últimos 13 jogos de Liga dos Campeões, e em 11 dos últimos 12 jogos do Olympiacos tivemos aqui pelo menos 4 cartões, então o jogo pode ser pegado com o Olympiacos se segurando e tentando o contra-ataque. Eu vou recomendar para vocês aqui, pessoal, uma apostinha bem clássica aqui, que é no Barcelona ao vivo com cotação de 1,60. Eu não vou pegar esse handicap do Barcelona menos 1,5 pré, eu achei a linha baixa em 1,60, e eu também não vou conseguir comprar handicap Olympiacos, porque quando a gente compra handicap, a gente tem que contar meio com gols dessa equipe. E como o Olympiacos está com uma pobreza ofensiva muito grande, a gente fica muito em risco. Então o que dá para poder fazer no jogo do Barcelona é isso. Se você tiver muito na ânsia, pega o Barcelona pré aí, faz algum bilhetinho, mas de resto eu não vou pegar em nada e tem muitos outros jogos. Jogador para poder fazer algum gol aqui eu acho interessante, tanto o Rashford chutar gol, que é um cara que tá finalizando bastante, e obviamente o Yamal, que marcou gols aí em 4 das últimas 5 partidas em casa do time pela Liga dos Campeões, ok? No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Arsenal recebendo a equipe do Atlético de Madrid, e o Arsenal vem numa sequência muito forte. Eu tenho falado e apostado nesse time frequentemente, inclusive no final de semana a gente pegou aqui a vitória ao vivo diante da equipe do Fulham. Antes disso a gente pegou o handicap diante da equipe do West Ham e ganhamos também com o handicap, inclusive esse prognóstico estava lá na Gamblers, lá do jogo do Arsenal. O Arsenal vem de 5 vitórias seguidas, quase com um limite aqui de 2 gols nos seus confrontos, mas ainda assim segue sendo muito forte. E principalmente no lado defensivo, o Arsenal é o time que menos cede chances aos seus adversários e o que menos cede chutes a gol dos seus adversários. Então ele vem aqui numa campanha muito sólida, não só no lado ofensivo, mas principalmente
essa defesa sólida. Defesa sólida que era uma das principais características do Atlético de Madrid, que depois de uma estreia aqui na Liga dos Campeões perdendo pro Liverpool por um bom jogo, engrenou aqui uma sequência de 7 jogos de invencibilidade. Mas tem aqui alguns empates, né? Empate diante do Mallorca, empate também diante do Celta de Vigo, mas nos jogos em casa o time é realmente absoluto. Eu tenho um pouco de receio desse time fora de casa, mas é um time que tem bons jogadores, como o próprio Julián Álvares, a experiência do Griezmann, bons jogadores de meio, e eu vou recomendar nesse jogo aqui, pessoal, a vitória do Arsenal, tá? Apenas um dos últimos 8 jogos do Arsenal teve gols dos dois times, então o Arsenal deve ter realmente um jogo difícil, embora o Atlético de Madrid tenha um ataque poderoso. O Arsenal teve aqui 11 jogos sem sofrer gols em 14 vitórias na fase de grupos da Liga dos Campeões. Então, esses números embasam a força defensiva e o maior poderio tático e técnico do Arsenal para uma vitória dessa equipe hoje. 1,60 eu acho baixinho, pessoal, então 1,80 no live aqui é o mais indicado e pega até um dupla chance eventualmente se a gente sair atrás, ok? Terceiro jogo a gente tem uma das boas partidas do dia, que é o jogo do Bayer Leverkusen contra a equipe do PSG. Bayer Leverkusen que vem tendo aí um pouco de dificuldade, né, após a perda do seu treinador e de vários dos seus jogadores, mas chega numa sequência que invicta nos últimos 8 jogos. Na Liga dos Campeões, jogou 2 partidas e empatou as 2. Contra o Copenhague, teve atrás 2 vezes, conseguiu força para poder buscar. Contra o PSV, não conseguiu vencer, empatou em 1-1. O lado defensivo da equipe está pecando um pouco. O time agora, com o comando do Kasper Ruschmann, está rendendo um pouco mais, mas segue ainda com algumas ausências relevantes, são muitas baixas, né? Hofmann, Lucas, Palacios, Sarko, Tap, Teia, Terrier e Tillman. Além do Patrick Schick e do Quassar ser dúvida para o confronto de hoje. Patrick Schick que é o principal jogador dessa equipe. O Bayer Leverkusen, ele tem aqui um estilo num 3-4-2-1 com o Poku, Masa e o Kofani. Kofani esse sendo principalmente frente do momento da equipe. Ele que tem aqui o 5 gols, né, nos últimos 7 jogos em casa, então ele é um provável marcador de hoje, ou pelo menos um cara para poder finalizar a gol. Agora, times alemães são geralmente protagonistas aqui nos seus jogos, nos seus estádios, mas estão tendo dificuldade quando vão para a Liga dos Campeões, exceto o Bayern. Do outro lado a gente tem o todo-poderoso PSG, que vem aqui com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos, mas com 2 empates aqui, de certa forma, inesperados. E eles se justificam também pela grande sequência de ausências do PSG. Mas vários jogadores estão voltando. Hoje só o Fabian Ruiz e o Raul Neves estão como baixa. E a gente tem aqui o PSG com grande parte do seu poderoso ataque. Kvaratskhelia vai para jogo, Barcola também, e o ataque sendo comandado pelo Gonçalo Ramos, que embora muitos tenham aqui um pezinho atrás com ele, eu também nem sou tão fã, ele balançou a rede aí 4 vezes nos últimos 5 jogos, então ele vem aqui, inclusive no finalzinho, então ele vem aqui com um bom desempenho. O PSG é um time que tem, como eu falei, muita velocidade na transição, e ele é um time que explora bastante espaços, e quando ele consegue um gol, ele geralmente é letal porque ele consegue atacar bastante os espaços. Foi assim, inclusive, diante da equipe do Barcelona. Eu acho que esse jogo aqui, pessoal, é um jogo mais para gols. Leverkusen é um time que cai, mas cai atirando, que sabe jogar, que em casa tem um histórico muito positivo. O Leverkusen perdeu apenas dois dos últimos 18 jogos de fase de grupos em competições europeias, e 8 dos últimos 12 jogos do Leverkusen tiveram menos de 2,5 gols. Apesar disso, pessoal, eu vou buscar aqui o mais de 2,5 gols. A gente tem 2 ataques muito fortes, a defesa do Leverkusen sofrendo, então a gente tem 2-1 pro PSG, 2-2, 3-1. É um jogo que eu realmente espero gols aqui e vou me surpreender se não tiver. Quarto jogo, a gente tem aqui o Copenhague recebendo a equipe do Borussia Dortmund. Copenhague que não vive um grande momento, perdeu fora de casa pro Karabakh por 2-0, uma derrota de certa forma até inesperada, e tá buscando aqui a sua primeira vitória em Liga dos Campeões. O time chegou a estar vencendo o Leverkusen em 2 oportunidades, né? A gente comentou aqui, e acabou sofrendo um empate, mas o time tem aqui uma defesa que muitas vezes cede gols dos seus adversários, e isso acaba sendo um problema. Apesar disso, o ataque ele é produtivo. O time tem aqui jogadores interessantes. O Clayson marcou contra o Silkeborg, mas não evitou a derrota, mas ele vem sendo um bom jogador de frente. Do outro lado, a gente tem aqui o Borussia, que vinha numa sequência bastante positiva também. Na Champions conseguiu empatar fora contra a Juventus e goleou o Atlético em casa, um time se mostrando um pouco mais sólido no lado defensivo aqui, mas que vem de um empate diante do Leipzig, que é um frustrante, e a derrota no clássico diante do Bayern. Mais do que a derrota diante do Bayern, o grande ponto aqui foi
o domínio, né? O Borussia pouco conseguiu agredir no primeiro tempo. Ele praticamente não teve chance a gol aqui, ó. Teve 0 escanteios e teve só 0 chutes, então ele foi muito dominado. Isso foi um alerta em relação à discrepância que as equipes ainda estão de nível. Mas tem muitos jogadores de qualidade, tem o Brand, tem o Guirassy, tem o próprio ADM, então é uma frente com muita qualidade, tá? Eu espero um jogo aqui movimentado entre essas duas equipes, espero um jogo de movimentação, espero um jogo de criação, espero um jogo com as equipes buscando os gols. O Borussia aqui está numa situação interessante no campeonato, mas o Copenhague já começa a precisar bastante da vitória. Uma defesa vulnerável aí dos dois lados, com 2 ataques eficientes, o mais 2,5 gols aqui eu também gosto e é o que eu vou buscar neste confronto. No quinto jogo, pessoal, a gente tem aqui o Newcastle recebendo a equipe do Benfica. E o Newcastle, ele vem aqui alternando bons jogos e jogos ruins. Algumas partidas do Newcastle são duríssimas de assistir. Esse time ainda não se encontrou com as saídas do Isaac e ele chega aqui após uma partida e mais uma derrota fora de casa diante do Brighton. O time vem de um bom jogo aqui diante do Sangliose, um 4-0, mas um 4-0 que é um pouquinho mentiroso, tá? Porque o Sangliose criou muito, teve 11 escanteios, várias chances, 16 finalizações. A questão é que o Newcastle foi muito efetivo, nas vezes que foi lá, acabou conseguindo marcar. Tem um 2-0 diante do Nottingham também, e nos jogos em casa, pelo menos, o Newcastle está conseguindo render bem. O Benfica, por sua vez, não chega para este confronto em grande campanha, né? Venceu apenas 2 dos últimos 5 jogos e a fase realmente inspira aí desconfiança de seus torcedores e Porto e Sporting já pegando uma vantagenzinha mais uma vez no campeonato português. O técnico Mourinho provavelmente vai tentar aqui mais uma vez, assim como foi diante do Chelsea, se fechar, tentar no contra-ataque e surpreender a equipe inglesa. O Benfica pelo menos tem um histórico positivo, né? Invicto nos 2 duelos anteriores, com uma vitória e um empate, mas o Newcastle, ele é hoje uma equipe totalmente diferente do que era em anos anteriores. 4 dos últimos 5 jogos do Newcastle tiveram mais de 2,5 gols pela Liga dos Campeões, e o Newcastle perdeu os últimos 3 jogos em casa por uma diferença de 1 gol. O Benfica sofreu exatamente 1 gol em 3 dos últimos 5 jogos, então eu espero aqui uma vitória do Newcastle, mas uma vitória apertada. A cotação de 1,57 aqui para mim, ela é um pouquinho exagerada, mas eu não consigo confiar nesse Benfica porque eu tenho, para mim, o desnível técnico do futebol inglês para o português ele é muito grande, tá? Então eu acho que o Benfica não consegue segurar, mas o Benfica já fez um jogo parelho diante do Chelsea e pode sim conseguir incomodar o Newcastle. 1,60, pessoal, eu vou deixar 2 opções aqui. Se tiver muita pressão do Newcastle e a cotação estiver muito arrastada, pega 1,80 do Newcastle, porque aí vai bater lá para os 25, 30 minutos. Agora, se tiver um jogo um pouquinho mais fluido e a cotação movimentar um pouco mais rápido, você vê que tá subindo rápido, tenta pegar o menos 0,25 e 1,70 aí, que vai ser mais interessante ainda e vão estar mais bem defendidos, tá? Mas o Newcastle, com a força dos seus jogadores, com o Gordon sendo um homem de frente interessante, com o Ultimate também conseguindo marcar nos últimos jogos, o Gordon, por exemplo, marcou 3 vezes nos 2 jogos do Newcastle na Liga dos Campeões, é um provável marcador de hoje, eu acho que o Newcastle acaba conquistando a vitória aqui. PSV e Napoli coloca frente a frente aqui 2 equipes que vêm numa sequência diferente, né? O PSV sempre protagonista no campeonato holandês, balançando as redes, marcando muitos gols e o grande problema é repetir esse nível de atuação nos jogos da Liga dos Campeões. Na estreia ele perdeu em casa para o Sangliose, num jogo aqui onde muita gente se surpreendeu, a gente estava no handicap do Sangliose, e no segundo jogo, aí ele surpreendeu positivamente, porque ele conseguiu arrancar um empate diante do Leverkusen. É no jogo do Leverkusen hoje diante do PSG que a gente vai ver se foi um tropeço ou se é o Leverkusen que é ruim demais. O time chega com uma boa vitória diante do Go Ahead Eagles, Tio Perisic e Man, os principais jogadores de frente aí dessa equipe, nesse 4-3-3, sempre bastante ofensivo, criando chances e está invicto aqui há 5 jogos. Do outro lado a gente tem o Napoli, que está brigando pelo título mais uma vez na Série A, mas que vem aqui de 2 derrotas duras. Uma para o Milan é um time muito forte nessa temporada, líder do italiano no momento, e outra para o Torino, 1-0 fora de casa, que é inesperado também. O Napoli em casa é muito bom, tem um meio campo muito forte, excelentes jogadores que vieram de campeonato inglês, então, por exemplo, tem o De Bruyne, tem o Spinazzola, tem o Anguissa que está jogando bem, David Neres, que é um cara que quebra linhas, e o Luca lá na frente, esse jogador aqui que eu acho ele bem interessante, encaixou bem na equipe do Napoli aqui, e o Napoli é um grande contender aqui, sempre nas partidas, porque é um time que se entrega demais, coração na chuteira e que tem qualidade também no lado ofensivo. Em 14 dos últimos 17 jogos do PSV em todas as competições, a gente teve ambas as equipes marcando, e o PSV conseguiu apenas uma partida sem sofrer gols nos últimos 18 jogos de Liga dos Campeões. Mais uma vez, eles dão um favoritismo, na minha visão, exagerado para os times holandeses, que quando vão jogar contra outras equipes do continente tem muita dificuldade, já teve dificuldade contra o
Sangliose da Bélgica contra o Napoli hoje é uma discrepância grande. O empate anula do Napoli aqui, pra mim, é a melhor dica. A gente já pegou várias empate anula nessa situação, já pegou contra o Ajax, já pegou contra o próprio PSV, já pegou o handicap, então o empate anula do Napoli aqui, pra mim, é a melhor pedida nesse jogo. No sétimo jogo, pessoal, a gente tem aqui o União Sangliose querendo se recuperar de 2 derrotas e já deu um leve passo aqui com um 3-1 diante do Charleroi. O time do União Sangliose é um time, como eu falei, jovem como protagonista no campeonato belga, 3-4-1-2 com o Jonathan Davis e o Frucrux, interessantes jogadores aqui, e um time que cria e que não se acanha, ele consegue incomodar os adversários, foi assim, inclusive, diante do PSV, onde venceu por 3-1, e como eu acabei de falar no jogo do Newcastle, mesmo no jogo diante do Newcastle, o Sangliose conseguiu finalizar bastante, então foi um resultado aqui que ele não condiz com o que foi a partida, e isso é um ponto de alerta para o confronto de hoje. Apesar disso, o time vai enfrentar a Inter de Milão, que segue sendo um time muito sólido, muito constante, tanto em competições internacionais quanto no italiano. Já são 7 jogos de invencibilidade, 2 vitórias na Liga dos Campeões e vem numa sequência aqui forte com a vitória no Clássico diante da equipe da Roma. O Boni e o Lautaro Martinez comandando o ataque, já que o time não pode contar com o Thuram, Palacios, Dinejaro e o Darmian. O meio-campo nesse 3-5-2 com o Barella, que joga muito bem, com o próprio Di Marco, com o Sotiti, com o Dumfries. Esse time da Inter segue sendo muito sólido. A Inter tá com a cotação justa aqui na minha visão pela qualidade que o Sangliose mostrou até o momento, mas a Inter é mais forte e deve conseguir incomodar. Eu vou pegar o menos 0,25 da Inter aqui no live, tá? Em cotação de 1,80 ou eventualmente um dupla chance se sair atrás. Eu não sei se é tanto um jogo para gols assim, porque são duas defesas que se mostram bem sólidas, mas a gente fica em risco por conta da qualidade dos ataques e o União Sangliose se mostrou um time vulnerável a transições quando sai atrás no placar. E para poder finalizar a Liga dos Campeões, pessoal, a gente tem aqui o Villarreal recebendo a equipe do Manchester City. Confronto que tende a ser interessante, tá? O Villarreal tem um time que é um time que não se acanha nos jogos, que vai para cima, que briga, coração na chuteira, vem de um empate no Clássico diante do Betis em 2-2, tem o Mkhitaryan, o atacante da seleção, que marca muitos gols, o Pepe também, tem ainda o Gerard Moreno no banco que pode vir, e é um time que faz jogos bastante movimentados, embora a defesa aqui tenha sofrido gols regularmente, tá? O time chega aqui de 3 jogos sem vitória e vai receber aqui a equipe do Manchester City, que está vivendo um momento cada vez melhor, o City cada vez mais intenso fisicamente, cada vez mais dominante nas suas partidas e conseguindo boas vitórias. Eu tenho um pouco de receio em relação ao City em Liga dos Campeões, porque ele não vem fazendo partidas tão dominantes assim como ele fez em temporadas anteriores, tanto é que ele vem fora de casa de um empate em 2-2 com o Monaco. O City tá vendo cada vez mais o Haaland jogar melhor, e ele é um cara absurdo. Nesse 4-1, 4-1 com o Gneides, Bernardo Silva também conseguindo jogar bem, Doku cada vez mais protagonista, o City ele é o favorito na minha visão. Mas a gente tem aqui um confronto que ele tende a ser bastante movimentado, tá? Esse jogo, pessoal, eu vou recomendar para vocês uma dica direto lá do nosso grupo de cartões, tá aí na tela para vocês. Esse grupo de cartões ele tá com um desempenho excelente, sabe? O grupo de cartões já está com 6 unidades no mês de outubro, uma gestão de 50 unidades. Está aí na tela para vocês a tabela, a planilha. E uma gestão de 50 unidades, a gente manda meia unidade por bet. Fosse uma gestão de 100U, com uma unidade por bet, já seriam 12 unidades ganhas. Antes a gente mandou lá o cartões do jogo do Santos e Vitória também que bateu. O Share está numa fase simplesmente espetacular. E se você está buscando um grupo com boa liquidez, a gente sempre tenta mandar em várias casas para você poder pegar. Estou muito atento a isso, cuidando com a quantidade de pessoas no grupo. Essa pode ser aqui uma pedida interessante. E outra dica que eu vou deixar para vocês aqui, pessoal, é um gol do Haaland. Gol do Haaland de cotação de 1,72 eu acho interessante. O Haaland está balançando as redes muitas e muitas vezes. É o batedor do time. O Villarreal tem fragilidade defensiva e o City é muito bom. Então, se o City ganhar, empatar ou perder, uma coisa que a gente sabe é que vai ter gol do Haaland e em 1,70 eu vou pegar. E na Liga dos Campeões fechamos assim. Pra finalizar, pessoal, vou até fazer aqui, ó, sinal da cruz, porque meu galão vai lá pra altitude receber o Del Valle. Ai. Receber não, visitar, né? Del Valle, que é um time que quem me conhece aqui no canal sabe que eu tenho muito apreço pelo estilo de futebol, pela mentalidade da equipe. Cara, eles jogaram contra o Once Caldas que tomaram 2, o Once Caldas fez festa, comemorou antecipado. E na vida, como nas bets, quem comemora antecipado, ó, toma taca. O time venceu o Clássico também diante do Bastão de Guayaquil e tem um estilo de DNA bastante ofensivo. Hoje não pode contar com o Juan Cáceres, que inclusive é ex-atlético, que lesionou o joelho, mas o time vai ter aqui os seus principais jogadores que foram poupados na vitória diante do Ourense no final de semana. Então nesse 5-3-2 aqui com Spinelli e Royos, é de se esperar o Del Valle criando chances,
finalizando e conseguindo aí incomodar bastante a equipe do Atlético, que não chega num bom momento. Depois aqui, com só 3 derrotas nos últimos 10, são muitos empates e apenas 3 vitórias. E todas vitórias dentro de casa. O grande ponto é, se você filtra pelos critérios casa fora, olha como vira o desempenho do Atlético. São 6 derrotas nos últimos 7 jogos. O ponto positivo aqui é que o Atlético conseguiu segurar já um time na altitude que é o Bolívar. Então o Atlético tem aqui agora o Sampaoli com um estilo de treinador com muita característica ofensiva, de criação, e que tem aqui pelo menos bons jogadores e bom pulmão, né? Tem aqui o Rony que consegue correr bastante e tem também a experiência do Scarpa. O Fausto Vera é um desfalque para o confronto de hoje, o Igor Gomes deve entrar na vaga e o Hulk deve ser poupado aqui porque ele não vem atuando bem, deve jogar o Dudu. Bernardo e Scarpa devem compor juntamente esse meio campo também. Eu gosto das apoios do Arana. Pessoal, esse jogo aqui é um jogo claro para menos 0,25 do Del Valle ao vivo. É um jogo claro também para quem gosta daqueles bilhetes de escanteios e finalizações do Del Valle. Eu não sei se está aberto para a Sul-Americana, mas cantos do Del Valle aqui, finalizações, é sempre interessante também porque é um time que sabe que muito da sua classificação passa por conseguir uma vantagem em casa diante de uma equipe brasileira. Então, se fizer um gol, acho que não vai sentar em cima da vantagem e vai para cima. Então, a realidade do meu Atlético hoje é apostar contra, pessoal. Então, meio que não tem como, tá? Até porque o time fez aqui em 6 dos últimos 7 jogos, o Atlético não fez gol no Brasileiro. Olha que coisa horrível. Então, vamos de Del Valle menos 0,25. Beleza, pessoal? Então, são os meus palpites para hoje. Lembrando a vocês que lá no meu canal do Telegram, a gente tem dicas de finalização, a gente tem também melhores supercotações e muitas outras dicas para vocês, beleza? Na tela aí o bilhetinho com as odds altas de hoje e espero que vocês tenham um excelente desempenho. Lembre-se, gestão de banca sempre, tá? Qualquer dúvida, comente aqui e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas bets!